Boa noite, Alexandre. Boa noite, Arnoldo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje nós vamos ter, na verdade, uma aula, né? Preparem-se que vocês vão receber muita informação essa noite. O que nós estamos trazendo aqui, naturalmente, não é o que eu acho, né? É o que está ensinado na literatura espírita. Naturalmente, a gente vai fazer as nossas observações. A casa nos pediu para falar sobre esse tema, é um tema realmente muito rico. Então vamos lá. Evolução e espiritismo. Por que eu tenho que aprender isso, Alexandre? Todo conhecimento é patrimônio do espírito, né? E dizem que o conhecimento liberta, e é uma grande verdade. Nós só saímos da nossa condição de animalidade quando nós começamos a pensar. Quando nós começamos a pensar e a questionar, nasceu a filosofia. A filosofia é a busca do homem por respostas. Nós transitamos então do momento mitológico para o momento da razão. É o que os gregos chamam de mitologia e da logos, né? E é aí que o homem caminha, o homem evolui. No momento em que começa a pensar e começa a buscar as respostas. Quando ele começa a buscar as respostas, ele cria a ciência. A ciência é uma resposta aos questionamentos filosóficos. Então, a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, ele anda lado a par com a ciência. Se algum momento a ciência disser que ele está errado em algum ponto, o espiritismo, deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele a aceitará. Essa colocação de Allan Kardec foi muito pertinente, muito importante, porque isso faz com que a doutrina espírita não se torne uma doutrina obsoleta, uma doutrina que se julgue a dona da verdade. Porque quando você está aberto ao conhecimento, e o conhecimento ele é infinito, você naturalmente é uma doutrina evolucionista. Como o tema evolução tem tudo a ver com o que a gente vai dizer. Bom, nós vamos começar pelo um velho debate entre o materialismo e o espiritualismo. Quase todas as palestras eu coloco isso aqui. Nós temos basicamente duas visões de mundo, a visão materialista e a visão espiritualista. Ou você é um materialista, ou você é um espiritualista. Não existe a possibilidade de você ser espiritualista e ao mesmo tempo materialista, porque são duas correntes antagônicas, paradoxais. Então, sujeito que disser que é espiritualista e materialista, ele é incoerente. O sufixo ismo quer dizer oriundo do próprio, né? Cristianismo, oriundo do Cristo. Budismo, de Buda. Marxismo, de Marx. Materialismo, da matéria. Então, é a doutrina que tem a origem como principal a matéria. A doutrina materialista, que tem várias vertentes, ela diz, né, ou ela sugere, que tudo que existe no mundo tem como fundamento a matéria. Os nossos corpos, a nossa personalidade, os objetos, os elementos do planeta, tudo é matéria. Não existe, para a corrente materialista, nada que não seja matéria. Não existe, portanto, espiritualidade, não existe mundos espirituais, não existe religiosidade, não existe Deus, não existe alma, não existe espírito. A minha consciência é que rege todo o meu cérebro, né? Os meus órgãos, minhas células são regidas pelo meu cérebro. Quando morre, acaba-se tudo, o meu corpo físico entra em decomposição, morreu o ser, não sobrou mais nada, entrou em decomposição.
Então, para a corrente materialista, não existe nada além do campo da matéria. E alguém pode dizer, mas tem materialista? Tem. Hoje, na Europa, 58% dos jovens de até 30 anos se dizem materialistas. Nos Estados Unidos, é 52%. No Brasil, não tem esses números, mas felizmente é uma minoria. Pois bem, a gente não concorda, mas naturalmente a gente respeita, né? A pessoa diz, eu sou materialista, eu tenho um filho que se diz materialista. Se diz ateu, materialista, e eu o respeito. Mas eu não concordo. Pois bem, em contrapartida, nós temos o espiritualismo. O sufixo ismo oriundo do espírito. Então, a corrente espiritualista são todos aqueles que acreditam que existe uma alma, que existe um espírito, um corpo regido por estruturas neurais, células, órgãos, mas que é regido por uma alma, por um espírito. E essa alma, esse espírito, ele sobrevive ao fenômeno da morte. Os espiritualistas acreditam, portanto, que existe algo além da matéria. Que existe, seja céu, seja inferno, seja purgatório, ou seja, como nós espíritas chamamos, de dimensões espirituais, de mundos espirituais. Então, quem são os espiritualistas? Todos aqueles que creem que existem uma alma, sejam religiosos ou não. Todas as religiões são espiritualistas, porque todas as religiões creem que existem alma, que existe um espírito, que existe Deus, ou deuses, como os politeístas do Oriente, né? Que existe um algo além. Então, o espírita é espiritualista? Claro, porque nós acreditamos que existe alma, existe espírito, existe Deus, espiritualidade, mundos espirituais, algo além da matéria. Mas todos os espiritualistas são espírita? Naturalmente que não. O católico é um espiritualista, mas não é espírita. Um evangélico é espiritualista, mas não é espírita. Um hinduísta é espiritualista, mas não é espírita. Então, o espírita, além de espiritualista, ele é espírita. Qual que é a diferença? Que além de crer que existe algo além da matéria, ele crê também que existe a reencarnação, a volta do espírito à carne numa outra experiência. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro A Origem das Espécies, né? Ele ficou com este livro guardado durante um longo período. Darwin viajou pelo mundo, 1840, 1850, numa expedição inglesa, diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. E o resultado dos seus estudos, não só dele, de outro também, o Alfred Russel Wallace, que era inclusive um espiritualista, o resultado da obra do Darwin foi a evolução das espécies. Por que ele escondeu essa obra? Porque ele, como um religioso, ele ficou com muito receio da reação da igreja, porque a igreja, nós sabemos, ela tem a vertente criacionista, né? Para a igreja, para a religião católica, para o cristianismo tradicional, Deus criou o mundo através do Adão e da Eva, que foi feito da costela de Adão. Lá no livro A Gênese, que é o primeiro livro que abre o Antigo Testamento. São 73 livros, juntando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O primeiro livro é a Gênese. Para os judeus, só existem 39 livros, o Antigo Testamento. Eles desconsideram o Novo Testamento. Para os católicos, além do Antigo, tem o Novo. Para os evangélicos, são 66 livros. Para o católico, 73 livros. Mas, enfim, o fato é que o primeiro livro é a Gênese. E na Gênese nós vamos ver aquela ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias,
descansou no sétimo dia, criou o homem a partir do barro e a Eva a partir da costela de Adão. Naturalmente, a Bíblia e vários livros religiosos são escritos por figuras de linguagem. Está errado? Não está errado. Nós vamos entender ao longo da nossa palestra. No entanto, Darwin ficou no paradoxo. Como que eu vou negar a religião que eu professo, a cultura cristã que eu professo, com uma obra que vai contra os princípios, que é o chamado evolucionismo, darwinismo? Pois bem, mas ele lançou a si mesmo, e essa obra chocou o meio científico e religioso. Realmente ele foi bombardeado, principalmente pelos religiosos. Mas com o passar do tempo, chegou-se à conclusão que Darwin estava certo, porque foi uma obra muito bem feita, através da observação dos aspectos científicos, né, dos métodos científicos, e ele concluiu, e depois disso, com o chamado neodarwinismo, quando veio a questão do conhecimento da genética, que ele estava certo. Ou seja, que todos os seres têm origem num único ser e que todos eles passam por mutações, por transformações e por adaptações. E as espécies que não conseguem sobreviver, que são extintas, é porque elas não conseguiram se adaptar ao meio onde ela está. Isso explica muitas coisas, né? E aí, então, ele choca o meio científico, o pensamento, porque ele traz à tona a ideia do evolucionismo, que tudo na Terra passa por um processo de evolução, de adaptações, de mutações, de transformações. Por exemplo, por que as girafas têm o pescoço tão comprido? De tanto buscar comer as folhas das copas das árvores nas savanas africanas, ela foi esticando, tentando esticar, estimulando, e aquilo foi passando de gerações em gerações, e ela foi esticando o pescoço. Por que no passado o homem, sapiens sapiens, que somos nós, que estamos nesse modelo aqui quase 80, 100 mil anos, nós éramos peludos, muito peludos como macacos? Porque nós precisávamos do pelo para nos defender dos insetos, do frio, do calor. A partir do momento em que o homem foi desenvolvendo tiares e roupas, os pelos foram caindo, porque nós fomos nos adaptando a viver sem eles. Por quê? Por isso que os carecas são os mais evoluídos, tá? Pelo menos nesse aspecto aí. Por que a nossa arcada dentária, que antigamente era muito rude, os nossos dentes eram pontiagudos e hoje não são mais? Porque nós aprendemos a dominar o fogo, a cozinhar os alimentos, a maciar os alimentos, e com o passar do tempo, nossos dentes foram tomando uma outra feição, nossa arcada dentária foi diminuindo a quantidade de dentes. Ou seja, isso é uma adaptação, uma transformação, uma evolução da espécie humana, de todas as espécies animais e das plantas também. Então, a evolução, do ponto de vista material, é uma lei natural. Agora eu saio do campo científico, do campo material, para entrar no campo espiritual. Aqui eu entro no campo da doutrina espírita. Agora nós vamos trazer a visão da doutrina espírita da evolução. Ela corrobora com o pensamento da ciência. Allan Kardec não disse que o espiritismo anda lado a par com a ciência? Se a ciência hoje tem a teoria do Darwin e outras teorias como as que mais estão ajustadas à realidade, a doutrina espírita também anda lado a par com ela. Porém, além do componente físico, como nós somos espiritualistas, acreditamos que existe algo além da matéria, nós vamos entrar agora no campo espiritual, de acordo com a ótica espírita. Por que eu digo ótica espírita? Porque pode ser que você vá numa outra escola filosófica ou religiosa que tenha uma outra visão da coisa. A visão que nós estamos trazendo para vocês aqui, naturalmente, é a visão espírita. Somos dono da verdade? Não, naturalmente que não. Mas nós estamos colocando para que as pessoas observam, conheçam e façam também as suas críticas, claro.
Porém, a gente baseia-se na fonte da doutrina espírita, Allan Kardec e os livros das obras subsidiárias. Lá no livro chamado O Consolador, eles perguntam assim para Emmanuel. O Emmanuel era o espírito que respondia às questões que eram feitas através do Chico Xavier. Ele era o autor espiritual, ele foi o autor espiritual desse livro. Então as respostas eram dele, do Emmanuel. Um espírito, como nós, só que desencarnado. E aí eles perguntam para ele, como se dá a criação dos espíritos? Uma pergunta inteligente, ousada. Aí olha o que o Emmanuel disse. Na esfera espiritual aonde eu estagio, isto é para nós outros ainda uma incógnita. Olha que interessante. Emmanuel, que é para nós espírita, um espírito evoluído, era o tutor do Chico Xavier, o orientador do Chico Xavier, um homem grandioso do aspecto moral e também intelectual. Ele diz que na esfera espiritual aonde ele está, ele não sabe responder isso. Ora, mas alguém pode dizer, como assim? Mas vocês espíritas não sabem tudo? Claro que não. Nós conhecemos quase nada. Nós mal conhecemos essa estrutura física. Se você perguntar para um médico por que você está com pedra no rins, ele não vai saber te responder. Ele vai te dizer que você está com a pedra no rins. Mas por que, ele não vai te dar certeza. Então nós mal conhecemos a nossa estrutura orgânica. Quiçá saber como os espíritos são criados. Então o Emmanuel teve a humildade de dizer que na esfera espiritual, que é onde ele está, que é muito mais evoluída com a nossa, com certeza, ele não sabe responder sobre a criação dos espíritos. Lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, nesse mesmo sentido, o Allan Kardec pergunta assim, é permitido ao homem adentrar nos mistérios de Deus? Não. Falta-lhes um sentido. Qual é o sentido? Do conhecimento. Como que nós vamos adentrar nos segredos de Deus? Mas talvez se nós perguntarmos para Jesus quais são os mistérios de Deus, ele com certeza ele sabe, porque ele já está numa condição de conseguir entender, mas nós não. Então quer dizer que tem coisas que mesmo nós espíritas, que somos às vezes muito prepotentes, não sabemos responder. E essa é uma das coisas. Porém, como que é criado, que dia, como que é o mecanismo de criação dos espíritos? O que nós sugerimos e nós achamos que é o correto, que nós fomos criados por Deus. Simples, ignorantes e perfectíveis. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque naturalmente não tínhamos conhecimento de nada, e perfectíveis, quer dizer que nós somos passíveis de perfeição. Nós somos perfeitos, nós só não estamos perfeitos, mas nós ficaremos perfeitos. Imagine uma árvore de jacarandá com 300 anos, frondosa, belíssima. Se imaginar que 300 anos atrás ela era uma pequena semente. Nós somos pequenas sementes que estamos germinando para um dia nos transformarmos em árvores belíssimas. Então nós somos perfeitos. Nós estamos na busca da perfeição. E é o que nós estamos fazendo aqui, nessa escola chamada Terra. Pois bem, lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, debatendo lá com a espiritualidade, faz um monte de pergunta, 1019 precisamente. E a 23 é essa aí, o que é o espírito? E eles respondem, o princípio inteligente do universo. Poxa, mas que resposta mais vaga, né? O princípio inteligente do universo. Então vejamos, o início de uma inteligência rudimentar no universo. O que nos diferencia de qualquer outra situação, dessa mesa, por exemplo, dessa matéria inerte, é que nós somos um princípio inteligente, criados por Deus, simples, ignorantes e perfectíveis, em algum momento lá atrás, que nós não sabemos exatamente qual é. O Emmanuel, falando sobre a caminhada de Jesus, ele diz que
o sistema solar onde o Cristo cresceu e evoluiu já não existe mais. Olha que interessante. Um sistema solar, ele dura aí de 15 a 20 bilhões de anos. Então, o jardim da infância, aonde Jesus cresceu, já não existe mais. E nós também temos uma história multissecular, como princípios inteligentes, como um início rudimentar de uma rica história que uma hora vai adquirir a sua individualidade. Leon Denis, que foi um dos colaboradores e continuadores da obra de Allan Kardec na França, ele escreveu muitos livros interessantes e tem uma frase dele que é marcante. Ele diz assim: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Olha que interessante. A primeira vez que eu estava dentro de uma casa espírita, que eu via as pessoas falando essas coisas, eu achei que todo mundo que estava ali era meio louco, inclusive eu também, né? Mas depois, quando a gente começa a estudar, isso começa a ter mais aceitação. A alma, ou seja, o princípio inteligente do universo, dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 540, debatendo essa questão também da evolução, ele diz que na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que inclusive este começou no próprio átomo. Admirável lei da evolução. Olha que interessante. Aqui é a síntese do nosso estudo, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que inclusive este começou no próprio átomo. Admirável lei da evolução. Allan Kardec, 1857. Ainda nesse segmento, nesse pensamento, Emmanuel, mesmo que eu falei para vocês, tem uma frase também que ele diz assim: o mineral é a atração, né? O que faz com que os elétrons giram em torno do núcleo do átomo, né? É a lei de atração. O que faz com que a Terra gire em torno do seu centro gravitacional, o Sol, a lei de atração. O que faz com que a Lua gire em torno da Terra, a lei de atração. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é a razão, nascer da razão. E o anjo é a divindade. Reparem vocês que nós estamos, né, com retratos de pontos de vista diferentes para a mesma situação. Pois bem, aqui ficou meio apagado, infelizmente, não dá para vocês enxergarem, mas no primeiro círculo lá dentro, a gente escreveu o reino mineral, no segundo círculo vegetal, no terceiro o animal e o quarto o hominal. O estudo não ficar difícil de entender e ficar mais didático, esse gráfico nos ajuda a entender isso. Como na natureza tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, a natureza não dá sobressaltos, ela vai se adaptando, evoluindo. Então nós temos esses reinos, esses 4 reinos principais. Reparem vocês que no meio nós temos algumas interseções. Entre o mineral e o vegetal nós temos ali os chamados cristais clorofilados, que são metade material e metade vegetal.
Entre o vegetal e o reino animal, nós temos os chamados zoófitos, que são ora vegetais, ora animais. E entre o animal e o reino que nós chamamos de hominal, existem os chamados elementares. Esses reinos, ou sub-reinos, ou subclasses, são um momento em que o princípio inteligente estagia de momentos em momentos. Então vejam bem, Deus criou os espíritos como princípios inteligentes do universo. Esses princípios inteligentes do universo, eles repousam nos reinos minerais. Milhões e milhões de anos eles evoluem para o reino vegetal, transitando pelos cristais, pelos zoófitos, pelos elementares, até chegar ao reino hominal. André Luiz tem uma fala no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim: o princípio inteligente do universo, que somos nós, gastou desde os primeiros vírus de protoplasma da Terra aproximadamente 15 bilhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento contínuo. Está aqui essa frase. O princípio inteligente do universo, que somos nós, gastou desde os primeiros vírus protoplasma da Terra aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento contínuo, ou seja, para começar a pensar. Então, dentro da teoria espírita evolucionista, esse princípio inteligente criado por Deus mergulha na matéria inerte, experimenta da atração no mineral, experimenta da sensação no vegetal, experimenta do instinto no animal, desenvolve a razão no reino dos homens, para que ele possa finalmente transitar para o reino angelical. É o que nós estamos tentando fazer. É lógico que nós estamos mais com o pé nos animais do que nos anjos, mas estamos no caminho. Então vejam bem, 15 bilhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento, ou seja, para formar uma estrutura cerebral cognitiva para emitir pensamentos contínuos. A partir de então, o princípio inteligente sai do reino animal com seus instintos para mergulhar no reino dos homens nas suas primeiras experiências primitivas. E aonde serão essas experiências? Nos mundos primitivos. Então a ideia que o Espiritismo traz é que o princípio inteligente, viajando por esses reinos, séculos e séculos e séculos, ele vai se potencializando, ele vai criando uma estrutura, potencializando, adquirindo conhecimentos, para que ele finalmente chegue à condição de humanidade. Aí eu entro nessa estrutura aqui, que ela é fundamental que nós compreendamos. Porque sem entender este mecanismo aqui, fica difícil entender evolução dentro da doutrina espírita. Essa é a tríade: espírito, perispírito e corpo físico. Apesar que, segundo André Luiz, nós temos aqui um corpo mental entre o espírito e o perispírito. Ele precede o perispírito. André Luiz, no livro Evoluções em Dois Mundos, ele tem uma pequena nota dizendo que ele não detalha o que seria esse corpo mental, porque falta terminologia terrena para nos explicar o que seria o corpo mental. O corpo mental faz a união do espírito e o perispírito. O que é o espírito? De que é feito o espírito? Nós também não sabemos. Em ponto quântico energético, no Livro dos Espíritos, de 1857, Allan Kardec, os espíritos disseram a Allan Kardec que é, se quiseres, um foco, uma chama, um clarão. Hoje, talvez ele diria um ponto energético, um ponto quântico. Talvez por isso Jesus tenha dito, né?
faça brilhar a vossa luz, faça brilhar o vosso espírito. Então, o nosso espírito, a matriz de tudo, daquele princípio inteligente que foi criado por Deus, que viajou na matéria inerte séculos, séculos e séculos, para finalmente aportar no reino nominal, ele foi sendo potencializado e desenvolvido. E, naturalmente, toda a estrutura que está acoplada a ele, corpo mental, perispírito, que quer dizer, etimologicamente, o que está em torno, peri é em torno do espírito, e quando nós estamos encarnados, o corpo físico. E ainda tem um outro corpo aqui que nós chamamos de duplo etérico, que ele faz o ajuntamento do perispírito, que é quântico, com o corpo físico. Desencarnou, por que a gente fala desencarnar? Saiu da carne, é esse sujeito aqui que vai dar a aparência para o espírito. É por isso que no livro A Gênese, o Allan Kardec diz que o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou seja, é aquilo que faz do espírito um ser desnudo, um ser que tenha uma forma. Então, quando nós entramos na morte física, o corpo entrou em colapso, por doença ou por acidente, esse sujeito aqui desenlaça-se, desencarna, solta-se das suas amarras, que são chamados uns liames perispirídicos, ele é cessado, ele então passa para a dimensão espiritual, dando a roupagem do espírito. E qual que é a morfologia do perispírito? É a mesma do corpo físico. Quando nós nos apresentamos ao mundo espiritual, o corpo perispirídico, que precede o físico, ele tem a mesma fisionomia, a mesma anatomia, masculino, feminino, baixo, alto, é a mesma roupagem. É lógico que é numa outra variante quântica, não é nesse nível vibratório aqui mais, é numa outra frequência quântica e vibratória. Aí esse sujeito aqui, ele se apresenta ao mundo espiritual. Então é importante que nós entendamos isso. Então nessa viagem que o princípio inteligente faz naqueles reinos inferiores da criação, ele vai desenvolvendo, evoluindo toda a sua estrutura física e espiritual concomitantemente. No livro Evolução em Dois Mundos, logo no prefácio, o livro é de autoria do André Luiz, mas o prefácio é do Emmanuel. O Emmanuel, apresentando o livro, ele diz assim: o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, asseverou: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Não tem como Paulo ser mais claro. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu não acredito nessa história de corpo espiritual. Meu amigo, então vai conversar com Paulo, porque ele acredita. Se há corpo espiritual, há corpo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Então, como que nós nos apresentamos ao mundo espiritual? Na nossa estrutura perispiritual, que também passou pelo processo evolutivo de transformação e de aprimoramento. Então é importante que nós conheçamos esse corpo aqui. E aí complementa: nesta preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual com a sua peregrinação ascensional a Deus. Então o Emmanuel sugere que o corpo físico perispiritual e o corpo espiritual, eles vão conversando entre eles na experiência na carne, na experiência no mundo espiritual, na experiência na carne, na experiência no mundo espiritual, na carne, espiritual, na carne, espiritual, na carne, espiritual, até que chega um momento que ele não precisa mais da carne. Por quê? Porque o corpo espiritual já chegou numa situação
quântica, sutil, tão grande, que o espírito não precisa mais da carne para experimentar, para aprender. Sabe aquela parábola do festim de noivas, quando Jesus ensina, né? Quando fordes convidados a um banquete, não sente na primeira fila, por isso que ninguém senta aqui na primeira fila. Cuidado, porque podereis ser convidado a ter que levantar e ceder o lugar a uma pessoa mais importante. Porque para entrar no reino do meu Pai é preciso vestir as vestes nupciais. O que são as vestes nupciais? Para nós espíritas, é o corpo espiritual. Não adianta fazer maldade aqui e querer ir para uma região espiritual elevada que você não vai entrar. Mas não é São Pedro que vai te barrar. É a sua estrutura quântica. Não entra, não dá liga, não dá sintonia. Ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psicoeletromagnético, do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado. A aura. O peso específico desse perispírito é que determinará o habitat que lhe compete depois da morte. Perceberam? Então a gente se ajusta nas dimensões espirituais de acordo com o peso quântico do nosso perispírito. O habitat que nos compete. Não adianta você chegar e querer entrar lá dentro num lugar que não te compete, você vai ser barrado. Você não vai vestir a túnica nupcial. Só vamos entrar no reino do meu Pai o dia que o nosso perispírito está sutilizado. E quando que isso vai acontecer? No momento em que, gostando de fazer o bem, de praticar o bem, de ser bom, as frequências mentais do nosso corpo mental, que precedem o perispírito, vão sutilizando-o. Ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo eletromagnético, psicoeletromagnético, do qual o nosso pensamento vibra em regime fechado. Então, é individual. É você, a sua frequência, diário. É a todo momento. É onde você estiver. Nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas de pensamento, estamos frequenciando, estamos vibrando. E essa vibração está impactando o quê? O nosso corpo perispiritual. A cada um conforme as tuas obras. Não adianta. Eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Se utilizar o seu corpo, não vai. É a criatura que tem que querer. Evolução e corpo espiritual. Voltando ao livro Evolução em Dois Mundos, eu falei para vocês que ia ser muita informação. Se você não entender nada, você já entendeu alguma coisa, tá bom. Nos primórdios da vida na Terra, os ministros angélicos, com a supervisão do Cristo de Deus, olha só, quando a Terra inicia sua trajetória, naqueles primórdios, os ministros angélicos, sob a supervisão do Cristo, já estavam aqui. Então a evolução natural, a evolução que a academia coloca, a perspectiva espírita, ela tem toda uma colaboração espiritual. É lógico que um cientista não acredita nisso. É lógico que o materialista despreza isso. Essa é uma visão nossa, espiritualista. Mas para nós, para a doutrina espírita, tudo o que aconteceu e acontece no planeta tem o dedo da espiritualidade e do Cristo de Deus, que é o regente desse planeta. Lançaram os fundamentos da vida no planeta. A imensa fornalha atômica estava preparada para receber as sementes da vida. Olha aqui o barro da Bíblia, da Gênesis. Não é a mesma coisa, gente? Sob uma interpretação diferente? Vou repetir para vocês. Lançaram os fundamentos da vida no planeta.
a imensa fornalha atômica estava preparada para receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, esta geleia cósmica, o barro, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Séculos e séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivamente. E aí então o princípio inteligente aporta nas fornalhas do planeta e começamos as nossas trajetórias estagiando nos reinos inferiores da criação. Agora eu dou um pulo aqui, nós saímos do espírito e passamos para os mundos. Porque se existe evolução na natureza, como colocou o darwinismo, se existe transformação na natureza, se existe adaptação natural, existe também a evolução dos mundos. Além da evolução dos espíritos, existe classificação dos mundos. Allan Kardec traz essa classificação para nós de uma forma didática, né? Quer dizer que seja exatamente assim. É uma forma que ele criou um esquema didático para a gente entender. É como se estivesse no pré-primário ali, brincando com as crianças, a gente faz aqueles joguinhos para ensinar as coisas para as crianças, né? E nós somos crianças ainda no que tange conhecimentos, principalmente de nível espiritual. Então, o Allan Kardec desenvolve lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa ideia da evolução dos mundos. Ele classifica os mundos de forma didática em 5 níveis. Quando eu falo mundos, gente, eu estou falando planetas. Podem ser mundos físicos, podem ser mundos espirituais. Por que físicos e espirituais? Nós temos a população terrestre encarnada de 8 bilhões aproximadamente. Segundo Emmanuel, a população do plano espiritual é 3 vezes superior à da Terra. Ou seja, nós temos aqui encarnado 8, temos 3 vezes 8, 24 do outro lado. Aproximadamente 32 bilhões de almas presos a este planetinha chamado Terra. Fazendo essa mudança quase que frequente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Hora do lado de lá, hora do lado de cá, hora do lado de lá, hora do lado de cá. E além disso tem as transmutações espirituais. Ora também recebemos espíritos de outros páramos, ora também estamos mandando pessoas ou espíritos para outros páramos. Mas aí é uma outra história. Senão a gente vai ficar louco, né? Vamos devagar. A loucura tem que ser devagar. Pois bem, então o Allan Kardec diz que existem mundos primitivos. Quais são os mundos primitivos? Habitar de espíritos primitivos. Lembra aquele espírito que transitou nos reinos inferiores da criação, mineral, vegetal, animal, passou por reino nominal, o perispírito ainda é denso, é amorfo, é tosco. Ele precisa de mundos correspondentes, frequencialmente. E aí ele vai habitar aonde? Mundos primitivos. A Terra foi um mundo primitivo há 80, 100 mil, 50 mil anos atrás. Nós estivemos por lá, nas nossas primeiras encarnações. E depois existem mundos de provas e expiação. Um planeta ele evolui. A Terra já saiu da condição de mundo primitivo para o mundo de provas e expiação. Essa terminologia foi criada por Allan Kardec. Se você quiser dar outro nome, você pode dar, não tem problema nenhum. Reparem vocês que aqui tem um ponto de interseção. Vocês estão percebendo? Segundo dizem, nós estamos passando por uma mudança planetária. Nós estamos deixando de ser o mundo de provas e expiação, ou seja, onde o mal ainda é costumaz, para passar para o mundo onde o bem é a meta das pessoas. Então, no mundo de provas e expiação, nós temos aqui 8 bilhões encarnados, 24 bilhões no plano espiritual, né? Temos aqui encarnados ou desencarnados, digamos, 10% da população vivendo numa mente primitiva, são os criminosos,
os déspotas, estupradores, mas são criaturas humanas, espíritos como nós também. Nós também já fomos assim. Alguns de nós ainda somos assim, instintivamente falando. É só cutucar que a gente volta ao mundo primitivo. E, contrapartida, a gente tem aqui uns 10% que já vivem o mundo de regeneração, que são bons. Tem 10% da população que são pessoas boas, autocontroladas, pessoas sensatas, que fazem o bem naturalmente, que são incapazes de fazer o mal, são incapazes de caluniar, são capazes de roubar, são capazes de perseguir e ainda ajudam os semelhantes. A maioria de nós estamos aqui no meio, ora no fogo, ora na água. Existem mundos de regeneração. A Terra está se candidatando para ser um mundo de regeneração. Se fala muito na doutrina espírita de transição planetária, né? E realmente a gente está passando por uma transição planetária. Apesar que parece tudo muito maluco, né? Mas esse processo começou de transformação o dia que o Cristo pisou no planeta. Começou o processo de transformação. Ah, Alexandre, mas tem 2000 anos já. Mas é assim mesmo. Não é da noite para o dia. Então a Terra está passando por um mundo de regeneração. Aí alguém pode perguntar, mas e as almas más, que não querem continuar, que não se adaptarão frequencialmente a um novo mundo? Elas terão que deixar o planeta. Elas irão por mundos compatíveis com a sua natureza moral e frequencial. Assim como a Terra também já recebeu no passado falanges de espíritos que aqui aportaram, para trazer o conhecimento e penar pelos seus erros do passado. Transitando pelos mundos de regeneração, também com a mesma interseção aqui, ó, de uma turma mais atrasada e uma turma mais adiantada, temos mundos felizes, onde o mal é inexistente, o bem prevalece espontaneamente. E, finalmente, os mundos ditosos, os mundos felizes, que são habitados por espíritos felizes e espíritos ditosos, como Jesus Cristo. Aí alguém vai fazer lá assim, mas o que você vai fazer no mundo ditoso? Trabalhar. O exemplo do Cristo é esse. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a tarefa e o desafio em benefício dos seus semelhantes. É por isso que Jesus deixou esse mundo para vir cá tomar conta da gente e nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Meus amigos, então esse foi a nossa proposta da noite, nosso tempo se esgotou. Eu vou deixar para vocês aqui um poema de um conterrâneo nosso que fala sobre a evolução e, de certa forma, é uma síntese do que a gente falou aqui, mas de uma forma poética. O poema chama-se Evolução e diz assim: de muito longe venho em surtos milenários. Queria que vocês prestassem bem atenção para fazer um encaixe aí com o nosso estudo. De muito longe venho em surtos milenários. Vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal no alvor das priscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de verdes primaveras, e após desenvolver em mim impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera entre as feras. E depois que em mim nasceu o facho da razão, fui o íncola primitivo das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E dentro da espiral da eterna evolução, um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz, na luz dos universos. Rubens Romanelli, que é um conterrâneo nosso daqui de Divinópolis. Obrigado pela atenção, pelo carinho, boa noite a todos.